trabalho no computador. Aí, Ah, Tá entendi. gravando. Aí depois ele compartilha no YouTube. Ô, Bom. Nelson, o YouTube já está com 374 membros, tá? legal. Estou convidando Beleza. muita gente. Ah, me passa o link, Kátia, depois, por favor. Tá, eu vou passar aí agora no chat. Ah, não, Baita você não quer beleza, passar no grupo, então? Eu não olho, não fico muito lendo o chat, não. Tá, eu passo. Você sabe que na Europa o pessoal não usa chat, né? Porque o pessoal está falando e aí fica aparecendo aquelas escritas. O pessoal Entendi. Uhum. não usa, acha que não é não é boa ética, né? Entendi. Ó, A etiqueta, não é etiqueta. Não é etiqueta. aí, Claro. Anderson, tá beleza, viu? Tá tela cheia, maravilha. professor. Imagem tá boa. O som. E tá beleza. Esse barulho no som é o da Kátia, Kátia? Não é, não? É? É o seu, sim. Ixi, então vou ter que fazer um esquema. Eu vou ativar mudo aí para ver. É o teu mesmo. Ontem estava também. Deve ser alguma válvula estragada aí no computador. Não, não é isso não, porque eu só tenho um celular para trabalho, querido. Meu Ah, não é notebook válvula, desligou. então. É chips? É chips? Transistores. É transistor, isso. Transistor. Ah, aí sim, aí sim. Ô, Nelson, eu tirei o fone e coloquei de novo. Eu espero que não aconteça isso. Ah, tá com fone. Uhum. Parece que é mau contato, né? Esse probleminha aí. Eu estou sendo bem ouvido. Tá Estamos ok. ouvindo bem. Tá ouvindo? Estamos ouvindo bem. Tá perfeito. Ó, nós vamos fazer uma abertura, viu, Anderson? A gente faz uma abertura inicial e já depois, uns 15 minutinhos, aí passa para tu. Tá Um bom. pouco, que depois eu vou para lá, porque lá é 7h30. Ô, 7h40. Nelson, nós já temos- melhorou o som? 7h40 eu vou para lá. Aí a gente combina aí 1 hora a sua apresentação e depois mais aí uns 40 minutos, né? O pessoal interagir. Mesmo que você passar um pouco de 1 hora, não tem problema. Aí o pessoal pergunta, troca ideia, interage, né? É muito legal. Muito bem. Ô, Bem-vindo. Eduardo! Aí, ó, mais um. A Cíntia, vamos ver se a Cíntia está ali na lista. Você mandou o link da reunião de hoje, né? Do minicurso? Mandou. Eu te passo, boa sorte. Espera só um Oi? minuto. Ó, já passamos o link? Oi? Como é que Passamos. ele entrou? Já vi Todos aqui. os grupos de minicurso. Todos os Ó, grupos. nós temos aqui Já vi. a Cíntia está na sala. Aí a Cíntia. O Wilson Lonubu, ele fez a inscrição agora, o governador Wilson. Oi? O governador Wilson. O O Eduardo Eduardo. está na sala também. O Flávio e o João Evangelista ainda não chegaram. Tá vendo? Estamos aí já Ó, controlado. caminho. Boa sorte. Te passei agora o link para você fazer a inscrição Tá no ok. particular. Muito obrigado. Então, ó, De nada. Opa, passou a ambulância aí. Vamos estar começando, né? Vamos estar começando. Ok. E aí, o pessoal chegar, nós já vamos estar iniciando com a aula, tá? Então, boa noite a todos. Ó, Cátia, tá com ruído aí. Deixa para abrir Tá. só para falar. Tá, eu vou deixar desligado. Vou ver o que é. É a hora que você precisa falar, você abre aí o microfone. Tá bom? Ó, vou fazer minha inscrição agora, tá? Tá legal. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos aí em mais um mini curso da Abron, em parceria com a turma do Corujão. É o mini curso do mês de junho. Então, esse mês vai ter algo excepcional, que hoje, como todos sabem, né, nós estamos fazendo os cursos de quarta-feira, 3 quartas-feiras. E hoje, excepcionalmente, está sendo na terça-feira, dia 6, e as outras 2 aulas vai ser no dia 14 e no dia 21. Tá? Então, nós vamos colocar aqui para vocês verem, né? Foi desenvolvido aqui o plano de fundo, quem quiser utilizar. Plano de fundo, aula 1. Aqui é uma imagem, né, dos sergipanos ilustres. Então, mini curso Sergipanos Ilustres, parceria Abral Nacional, turma do Corujão, aula 1. E o convite que nós utilizamos, né?
o convite que nós utilizamos. Aqui está, além do símbolo da Abrol, do Rotary, nós temos também a Academia Sergipana de Letras, e o palestrante é o presidente da academia, né, o José Anderson. Então, minicurso Sergipanos Ilustres, dia 6, que é hoje, dia 14 e dia 21 de junho, terça e quartas-feiras, das 19 às 21, sempre lembrando que é uma hora de apresentação e mais um tempo, até às 21 horas, para a gente poder debater, trocar ideia, né? Então, também aqui, aula 1. Então, José Anderson Nascimento, ele vai estar, logicamente, na sua abertura, ele vai fazer sua autoapresentação. Mas aqui a gente colocou só alguns detalhes, né? Na sua formação. Ele é graduado em Direito, pós-graduado em Direito Público e mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, foi promotor de Justiça e juiz de Direito. Ele é presidente da Academia Sergipana de Letras. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer mais, né? Na hora que ele fizer sua autoapresentação, a gente terá essa oportunidade aí. Eu quero lembrar a todos que essa reunião ela está sendo transmitida no Facebook e também está sendo gravada na nuvem, e nós estaremos compartilhando ela no YouTube. Então, no próximo convite, que provavelmente na quinta-feira, já vou estar compartilhando, o convite da segunda aula, nós teremos a gravação da primeira aula, tanto no Facebook como no YouTube. E a gente quer lembrar a todos, quem não pôde estar aqui presente hoje, pode assistir a gravação da aula 1, ou no Facebook ou no YouTube, e vir para a aula 2. Tá? E também tem aquele pessoal que vai acompanhar pelo Facebook. Então, a gente vai estar monitorando para poder também estar colocando as presenças. E já para a próxima aula, se Deus quiser, nós vamos ter o grupo do WhatsApp, como a gente monta todos, montar o grupo no WhatsApp com todos os inscritos, participantes deste minicurso. Tá? Então, até na última aula, dá para entrar. Se alguém desejar ingressar, se você desejar convidar alguém, dá tempo, né, de entrar e participar. Tá ok? Então, nós agradecemos aí, a turma do Corujão agradece essa parceria, né? Nós já estamos aí no 5º, né? Foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? Já estamos aí no 6º curso e a gente fica muito feliz, né? E está dando certo e está podendo, né, contribuir com os confrades, confreiras e também com os corujões, corujonas e rotarianos, com esses conhecimentos fantásticos aí que tem sido trazido aqui para nós. Aí eu convido o presidente Geraldo Leite para fazer a abertura oficial, que depois da abertura oficial nós vamos estar cantando, né, e ouvindo o hino da Abrol. Pois não, Geraldo Leite? Obrigado, Nelson. Meus companheiros e confrades, é com imensa alegria que participo desta primeira aula, como participarei de todas as outras, do professor José Anderson Nascimento. O professor José Anderson, como já foi dito, ele é presidente da Academia Sergipana de Letras. É uma das expressões mais altas da cultura contemporânea de Sergipe. É um intelectual de renome e constitui para nós muita honra contar com sua colaboração nesses minicursos. Tenho a certeza absoluta que será um minicurso muito festejado e o êxito será total. Professor Anderson, seja bem-vindo. Repito, é uma honra tê-lo entre nós. Muito obrigado, Nelson. Obrigado, presidente Geraldo, parabéns. E vamos agora ouvir o hino da Abrol, da Abrol Rio Grande do Norte. Não quer sair o som. Somos Academia Brasileira Rotária de Letras, quanto honraria. Somos dinâmicos, falantes e otimistas, fomentamos
companheirismo e cidadania. Somos operários das letras, guardiões da paz e da memória de grandes rotarianos que nos honraram com suas glórias e histórias. Somos motivadores do presente, semeadores do futuro, seguindo a luz do estatuto que nos inspira e conduz. Somos a Pro Brasil, com respeito, fraternidade, cumplicidade e harmonia. Somos orgulho do Rotary, com competência e sabedoria. Somos orgulho do Rotary, com competência e sabedoria. Aí. Isso aí. Nós desejamos a todos presentes aqui na sala, a todos que estão acompanhando pelo Facebook, uma ótima noite de aprendizado e companheirismo. Desejamos ao nosso professor, mestre, palestrante, José Anderson Nascimento, uma excelente apresentação. José Anderson, a tribuna é sua, fique à vontade. Então, eu fiquei muito lisonjeado com o convite que me foi feito pelo professor Geraldo Leite, meu ilustre conterrâneo, para poder falar sobre sergipanos que se notabilizaram não só no nosso estado, como em outras regiões do Brasil, notadamente em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e também no Recife, que é o nosso centro da palestra de hoje, que é exatamente do mais notável dos sergipanos. Eu procurei, combinei com o professor Geraldo e que também com o nosso confrade Nelson, para que eu pudesse fazer uma apresentação procurar selecionar os sergipanos que foram membros da Academia Brasileira de Letras, não só como patronos, mas também como fundadores de cadeiras e ocupantes também de cadeiras acadêmicas. O interessante de Sergipe é que nós fomos e ainda somos migrantes. Não é? Um exemplo palpável disso é o próprio professor Geraldo Leite, que migrou para Salvador a fim de completar os seus estudos e aí também se radicou. Outro sergipano ilustre que se notabilizou no século passado aí em Salvador, na Bahia, em si, foi o professor José Calazans, Mário Cabral, Lauro Fontes e tantos outros sergipanos que participaram da vida da sociedade baiana, da vida acadêmica da Bahia. Essa semana, em instância, nós fizemos a Academia Sergipana de Letras, instância, devo dizer que é um município aqui do estado de Sergipe que se manteve sempre na vanguarda da vida cultural do nosso estado. Eu interrompo um pouco para pedir ao confrade Nelson para desabilitar a transmissão, hein? Né? Habilitar a transmissão de tela. Né? Você não está de anfitrião, desculpe, eu vou te colocar de
de confitrião aí, ó. Aí, ó. Você tem pronto, tá habilitado aí para você. Ok? Aí, tá de confitrião, você tem controle aí. Tá ok, já tá na tela. Então, essa é a razão do nosso trabalho e que nós podemos mostrar para os ilustres companheiros que aqui em Sergipe nós fomos retardatário na formação da nossa universidade. Então, a meca de Sergipe, dos estudantes de Sergipe, foi exatamente Salvador. A Bahia, como a gente dizia aqui, porque quando se referia a Salvador, era a Bahia, então o entendimento era esse. Houve um momento em que fomos para o Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, né? Mas a partir da década no século passado, a partir da década de 1930, principalmente, os sergipanos migravam para a Bahia. Praticamente a sociedade burguesa da Estância, mesmo esse município do sul do estado de Sergipe, ela migrou, os seus filhos foram para a universidade, foram para o curso de Direito, foram para o curso de Medicina e alguns na Politécnica. Mas pediu-me, professor Geraldo, que eu fizesse a minha autoapresentação antes de iniciar com essa comunicação breve que tem que falar sobre os sergipanos. Eu sou aracajuano, meu nome é José Anderson Nascimento, sou aracajuano, nasci em 16 de agosto de 1944. Meu pai era funcionário público, Manuel Nascimento Filho, e minha mãe, Josefa Ferreira do Nascimento, mas conhecida como Cissé, era artesã. Ela tinha as mãos de fada, fazia bordados em rococó, bordados à mão em rococó, que hoje eu vejo que uma máquina, que um equipamento de bordado faz o que ela fazia em um mês, hoje são feitos, é feito em razão de segundos e de minutos. Na verdade, essa é a minha formação familiar. Minha mãe, a origem dela é da Estância, não é? Ela vem da família de José Rodrigues Cachico, que foi um português que se radicou na região e trabalhou com uma panificação. Foi daqueles portugueses que se estabeleceram como panificadores. E meu pai é do estado de Alagoas, de São Miguel dos Campos, e que se encontraram na guerra. Então, eu sou, assim, produto de guerra, porque meu pai fez parte de um comando do Exército Nacional, ele foi voluntário, não é? E para o amparo das pessoas que foram naufragadas nas costas da Estância, aqui no litoral, entre o litoral da Bahia e o litoral de Sergipe, mais precisamente entre Mangue Seco, na Bahia, e Abaís, no litoral sergipano, no município de Estância. Então, essa companhia do Exército Nacional, da qual meu pai fazia parte, foi estacionada em Estância, que de Estância, através do rio Piauí, era a comunicação com o mar, com as praias e com os municípios, os povoados distantes que tinham feito assim a assistência aos náufragos dos torpedeamentos alemães nos navios da Marinha Mercante Brasileira, né? Os navios eram mistos, né? Transportavam tanto mercadorias como passageiros
e também militares que estavam se deslocando da Bahia para Recife, de Salvador para Recife, né? E aí aconteceu o torpedeamento desses navios. Então, essa união, né? Meu pai, mesmo para se casar, foi necessário uma autorização especial do ministro da Guerra, na época, para que ele pudesse se casar. E um dos padrinhos do casamento dele, o principal padrinho do casamento dele, foi exatamente o coronel Augusto Mainar Gomes, que era o interventor federal de Sergipe. Essa é uma parte inicial da minha vida. Eu fiz o Jardim de Infância, que fui aluno do Jardim de Infância, que é o primeiro Jardim de Infância de Aracaju, que é o primeiro projeto de educação infantil dentro do sistema da educação moderna do Brasil. Foi inaugurado em 1933. Eu sou aluno, sou proveniente da década do final da década de 40, início dos anos 50. Daí fui para o colégio o colégio educandário Nossa Senhora da Salete, que era dirigido pela professora Esther Lopes, uma das mais notáveis educadoras infantis aqui da educação infantil aqui de Sergipe. Daí fiz o exame de admissão ao ginásio, né, para o Colégio Tobias Barreto, que já era dirigido pelo professor Alcebiades Melo Vilas Boas. Do Colégio Tobias Barreto, eu vou para o Ateneu Sergipense e faço o curso clássico do Ateneu Sergipense, onde tive assim professores tanto no curso ginasial como no curso secundário. Tive professores da mais nomeada importância, como Ofenísia Freire, de linguagem, língua portuguesa e língua e literatura portuguesa, Gonçalo Hollenberg Leite, história da civilização, José Antônio da Costa Melo, professor de latim, professor de filosofia, e tive também professor José Silvério Leite Fontes e uma grande personalidade da vida sergipana, da vida da educação de Sergipe, que foi Maria Tétis Nunes, professora de Geografia Humana. Nesse tempo, havia aqui em Sergipe, no Ateneu Sergipense, a divisão dessa disciplina, quer dizer, Geografia Humana e Geografia Física. E a professora Tétis era exatamente a professora catedrática. Ela havia feito o concurso lá na década de 50, ela havia feito o concurso, ela graduou-se aí em Salvador, na faculdade de História, ela graduou-se em Geografia, né? Foi a primeira a vencer assim também, a primeira diretora do Colégio Estadual de Sergipe, que foi inaugurada na década de 50. Então, uma mulher que se notabilizou muito na vida nacional, inclusive trabalhou para o Itamaraty, não é? Ela fez parte de missões culturais do Itamaraty no estrangeiro. Então, assim, ela era muito amiga de Consuelo Pondé, aí tinha da Bahia, ela tinha muitas ligações, ela foi diretora também do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, presidiu o Conselho Estadual de Educação, o Conselho Estadual de Cultura. Então, essa foi assim a minha primeira formação, acadêmica mesmo, e dentro nesse período, eu participei do meu primeiro projeto de educação, no campo da educação, que foi a experiência aqui em Sergipe do projeto Paulo Freire, que foi um dos primeiros estados que adotaram,
né, o sistema audiovisual de alfabetização. E eu fui um dos monitores, eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, quando fui um dos monitores desse projeto aqui, e depois, por questões políticas, não é, nacionais, esse projeto foi desabilitado. Na verdade, se procurou fazer outras coisas. Daí, eu fiz o vestibular para o curso de Direito, aqui também, em Aracaju, na Faculdade de Direito, que nós, ainda não era universidade. Eu sou fundador da universidade como aluno, porque a universidade aqui só veio em 1965. Portanto, que essa é essa trajetória inicial, né? Depois, trabalhei como advogado por muitos anos, fui advogado aqui, com especialidade em direito civil e em direito eleitoral. Inclusive, fiz concurso para a Universidade Federal de Sergipe, para o Departamento de Direito Público, e fui realmente ministrar aulas de direito eleitoral. Campo de atuação da advocacia que eu ainda me dedico, juntamente com um filho mais novo, que é também advogado da área. Depois eu ingressei no Ministério Público, fiz concurso em 1978 para o Ministério Público, fui nomeado promotor de Porto da Folha. Eu já tinha uma experiência na parte jornalística, eu já tinha trabalhado na Gazeta de Sergipe, tinha sido foca e depois fui realmente admitido como jornalista da Gazeta de Sergipe, que era proprietário em que era proprietário e diretor, jornalista e político Orlando Vieira Dantas. E aí, disso, quando eu vou para Porto da Folha, eu me deparei com um processo que foi do assentamento da tribo Xingó, dos índios Xingó, na ilha de São Pedro. A ilha de São Pedro é no Rio São Francisco, é uma ilha no Rio São Francisco, mas que ela está mais para o lado sergipano. E aí foi a grande questão da época, enquanto eu fui promotor a luta dos proprietários de terra, a Igreja Católica e o Estado. Quer dizer, então, teve assim grandes conflitos, mas que, finalmente, o governador Augusto Franco fez a desapropriação, conseguiu que fosse feita a desapropriação dessa área e fez o assentamento da comunidade Chocós. Os Cariri Chocós, que habitavam já a região do Rio São Francisco, do Baixo São Francisco, há muitos anos, né? Quer dizer, são índios nômades do estado de Alagoas e que se passaram a conviver, a ter as suas colônias, os seus acampamentos aqui em Sergipe, já que a nossa sociedade de índios ela foi praticamente dizimada pelas armas do exército de Cristóvão de Barros, na conquista de Sergipe, a partir de 1º de janeiro de 1590. Então, tem essa parte aí, e aí me aproximo também da história do cangaço, dos episódios do cangaço, porque Porto da Folha havia sido o centro da situação de cangaço, da ocupação de cangaceiros, de famílias de cangaceiros. E fiquei muito ligado ao tema, que daí eu fiz um livro que foi editado pela editora Ícone de São Paulo, Cangaceiros, Coiteiros e Volantes, que já é uma edição esgotada e que foi publicada em 1998. De promotor de justiça
de Porto da Folha, paralelamente eu já era professor da Universidade Federal de Sergipe, né? E tinha essa visão mais acadêmica para a construção desse estudo sobre o cangaceirismo, né? E eu trabalhei também com a temática dos coiteiros, né? Quer dizer, todos aqueles que prestavam homizio aos cangaceiros, fossem eles por simpatia, fossem eles forçados, ou fossem eles por lucro, por obtenção de dinheiro para dar homizio aos cangaceiros. Daí eu fiz concurso também e fui aprovado em primeiro lugar para o cargo de juiz de direito no estado de Sergipe e fui nomeado para a comarca de Porto da Folha, para a comarca de Nossa Senhora das Dores. Assim, na entrada da região semiárida, né? Porto da Folha já está na região do semiárido. E Nossa Senhora das Dores está assim, no agreste meridional de Sergipe. Em Dores, eu também continuei a conviver com a temática do cangaço. E, paralelamente a isso, eu passei a estudar também o patrimônio histórico e artístico de Sergipe, né? E em setembro de 1979, eu lancei o livro Sergipe del Rei, dentro da coleção. Esse livro faz parte da coleção de álbuns de arte da Embratur e da Companhia Editora Nacional. Quer dizer, ele está ao lado de outros livros de grande importância, como Recife e Olinda, São Luís e Alcântara, Tiradentes e Cerro Frio, São Paulo, Belle Époque e muitos outros livros desse porte, que são ilustrados pelo artista paulista Tom Maia. E Teresa Camargo Maia, ela faz a parte do roteiro histórico, né? Um minutinho, José Anderson. Pois não. Você tá rodando os slides aí? Não. Ah, não, tudo bem, tá estacionado o slide, né? Tá parado, né? Ele está estacionado, Ainda não, não. legal. Era só porque eu vi ele parado, aí achei que você tivesse... Tá, Aí, ok. porque essa parte é muito representativa para a minha história, para a minha chegada até a Academia Sergipana de Letras, porque eu chego exatamente com esses livros, com a literatura do cangaço, com a literatura do patrimônio histórico. E depois me dediquei à literatura jurídica, não é? Publiquei já livros pela Forense, pela Saraiva, pela Leude, não é? E tenho assim uma boa bibliografia no campo da literatura jurídica. E agora que estou trabalhando muito com a parte de biografias, e publiquei recentemente o livro Perfis Acadêmicos, né? Que trato de toda aqueles acadêmicos que participaram da Academia Sergipana de Letras. Então, esse é um traço biográfico, não é? que serve assim para o início da minha participação nessa douta assembleia que está por mim ouvir. O tema escolhido foi Tobias Barreto de Menezes, patrono da cadeira 38 da Academia Brasileira de Letras. Eu procurei dar o foco assim desses sergipanos. Então, Tobias Barreto, ele foi um sergipano que consagrado pela crítica literária da época e que teve assim o seu nome indicado a Machado de Assis por Silvio Romero, que havia sido seu discípulo na Faculdade de Direito do Recife. Tobias Barreto também é daqueles migrantes que saem
de Sergipe, passam por Salvador, mas vai se radicar em Recife e ingressa na Faculdade de Direito e depois de muita luta, não é, ele consegue ser professor lente da Faculdade de Direito do Recife. E aí ele diante das suas da sua visão extraordinária do direito em transformação, ele faz com que haja um grupo de estudantes que o possam acompanhar na formação da escola do Recife. Né? Ao lado de Tobias Barreto, eu também selecionei para o meu estudo o ocupante da cadeira 17, fundador da cadeira 17, Silvio Romero, que também foi um outro grande sergipano, estudioso da cultura popular, estudioso da literatura, da poesia, da poesia social, da poesia popular. Ele é autor também da literatura, de estudos da literatura brasileira. Outro que foi quase fundador, né? Que é o caso de João Ribeiro, que não chegou a ser fundador porque estava em missão do Brasil na Alemanha, né, para estudar exatamente a parte da cultura popular da Alemanha, os avanços da Alemanha no campo da educação, à época em que era fundada a Academia Brasileira de Letras. Seguidamente, eu tenho Laudelino Freire, que foi ocupante da cadeira 10 da Academia Brasileira de Letras, inclusive foi seu presidente. Aníbal Freire, outro notável sergipano, também radicado no Recife. Laudelino foi radicado no Rio de Janeiro. Então, essa era a época que a turma já ia para o Rio de Janeiro. De igual monta, Gilberto Amado, que também é um dos últimos discípulos de Tobias Barreto, mas que se radica no Rio de Janeiro, segue carreira diplomata, depois carreira política, e foi assim um dos mais notáveis estudiosos do direito público e da própria literatura e do próprio romance. Genolino Amado, irmão de Gilberto, ocupante da cadeira número 32 da Academia Brasileira de Letras, que se posicionou como cronista. Né? Quer dizer, então, são esses que eu fiz essa seleção para um estudo no decorrer desse mini-curso. Agora, Nelson, eu preciso passar você me... Hein? Sou eu que passo, não. Chega aqui. O slide para rodar, se não estiver rodando, você dá um clique aí, você dá um clique com o mouse e depois você pode ir na seta. Mudou agora. Já. Eu estou aqui com minha filha me assessorando nessa... Ah, legal. Então, Tobias Barreto como filósofo, eu vou trabalhar nesse estudo que fiz, Tobias Barreto, a ação política de Tobias Barreto e a ideologia do progresso, Tobias Barreto e o preconceito social, e Tobias Barreto e a educação da mulher. Eu passei demais. Vou voltar. Aí. Como eu falei, Tobias Barreto, eu vou trabalhar já com Tobias Barreto já amadurecido, no campo intelectual de Pernambuco, no campo intelectual de Recife, já nas suas
nas suas tentativas para ingressar na faculdade de Direito, não só como aluno e depois como professor. Então, eu tenho que focalizar dentro disso essa contextualização do ambiente histórico de Recife. A sociedade escravocrata, Tobias Barreto, um mulato remediado, quer dizer, uma pessoa, um afrodescendente. Hoje a gente não sabe mais nem como trabalhar essas expressões, não é? Essas partes da cultura brasileira, mas, na verdade, era essa, quer dizer, pessoa o pai pertencia a uma classe de funcionário público de média remuneração, que, a muito custo, pôde sustentar o filho, que depois obteve recursos para a sua própria vida lá no Recife. Então, essa aí. O recorte temporal disso aí já é em 1862, não é? E as discussões sociais, ele pensava dentro do campo do liberalismo político, numa ambiência de poetas e teatros. Quer dizer, isso que a gente conhece muito na história da literatura brasileira, na quarta fase do romantismo, né, como nos ensina Silvio Romero, que é exatamente essa da poesia condoreirista, né? Quer dizer, aí que são os maiores condoreiros são destacados entre Castro Alves, da Bahia, e Tobias Barreto, de Sergipe. Então, esses dois são, assim, vamos dizer, as peças mestras para essa última parte do romantismo, né? E as discussões deles, românticas, sentimentais, amorosas, né? com as suas atrizes de preferência, com as mulheres que eles amavam, não é? Então, era palpitante as discussões e os poemas, não só os poemas sociais que envolviam o amor, mas também os poemas sociais políticos, que já era uma previsão do campo de estudo abolicionista que Tobias Barreto abraçou e que Castro Alves é o príncipe desse campo, né? Com isso, tanto um como o outro fizeram essa convergência de jovens nordestinos, né? E aqui eu selecionei, não é, de cada estado, um representante assim de cada estado. No caso da Bahia, Castro Alves; cearense, Júlio César; pernambucano, Vitoriano Palhares, e ele próprio, o Tobias Barreto, sergipano, né? Então, eles fazem assim um grupo de estudiosos em torno dessas teorias, dessas novas teorias que vão se aproximando do Brasil, né? Principalmente através da filosofia alemã, de que Tobias Barreto foi, assim, o ponto inicial do estudo. Aí tem o engajamento na luta política social. Em que são atraídos os estudantes da Faculdade de Direito do Recife, né? O campo de atuação, as pessoas que
que estavam voltadas eram exatamente esses estudantes que formaram essa parte fundamental para essas discussões. Tobias Barreto foi, então, a partir daí, um poeta de sentimento patriótico e nacionalista. E isso aí é dentro do campo mesmo da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi assim o mote para a construção das suas poesias, dos seus poemas, e buscava, dentro desses poemas patrióticos, inflamava, invocava as tradições de Pernambuco, as tradições guerreiras desde a época das guerras contra os holandeses, né? Quer dizer, então, e das revoltas que tiveram Recife como palco. E a partir daí também já começa a ter o poema patriótico com o sentimento brasileiro de liberdade. A nova estética no romantismo, né? Ele vem com a inclinação do poema social, substituindo o poema íntimo, o intimismo da parte do romantismo anterior, e a luta da liberdade pela pátria, a tendência ao condoreirismo e aí estão sedimentados, ou está mesmo sedimentado o marco e primeiros movimentos da escola do Recife. Poeta da guerra. A Guerra do Paraguai, como eu já me referi, os improvisos no Teatro Santa Isabel, em 1865, aí já mais especificadamente, e nós temos esse poema no livro Dias e Noites, que é o único livro com poemas selecionados de Tobias Barreto. A capitulação de Montevidéu, ele faz a exaltação dos militares, né, em que ele mostra que o brio dos militares, o patriotismo, quer dizer, então, mostrando que, através dos militares, se alcançaria a liberdade. Esse foi um ponto de vista que muito foi contestado pelos seguidores de Tobias Barreto. Mas ele eleva os brios dos militares nos poemas. Então, tem esse Caxias e Herval, de 1869, e Volta dos Voluntários, que se refere aos voluntários da pátria, em 1870. Herval é o Marquês de Herval, o Marechal Osório, Manuel Luiz Osório, o legendário. Ele participou dos principais eventos militares do final do século XIX, sendo considerado herói do Paraguai, e é o patrono da arma de cavalaria do Exército Brasileiro, que foi através de um decreto reconhecido isso através de um decreto presidencial de 1962. Tobias Barreto, teórico da liberdade, ele trabalha muito o anticlericalismo, faz uma crítica ampla, não chega a ser iconoclasta, mas faz uma crítica ampla ao clero. Ele não faz como outros que se insurgiram contra o clero, que tornasse o seu adversário com
como desafeto pessoal. Ele não, ele apenas era um crítico, ele procurava que a sua verdade fosse reconhecida. Ele foi defensor do liberalismo, quer dizer, então, as estruturas do Partido Liberal do Brasil se consolidam bem com as teorias de Tobias Barreto, não é? Ele criticou a Igreja e o catolicismo porque eram ligados ao antigo regime, não é? Quer dizer, que ele já antes da República ele já falava em antigo regime, em regime decadente, que era exatamente o regime monárquico, não é? E aí surgem surto das novas ideias, e tudo isso através da imprensa já, né? Através do jornal O Liberal e do jornal O Americano. Na defesa do liberalismo, ele tem um trabalho, um ensaio que dividiu em cinco artigos, publicado em O Liberal, de 1870. Os Homens e os Princípios é o título desse ensaio. Ele vem trabalhando a pregação teórica do Partido Liberal, em que pese ele ter defendido as hostes do Partido Liberal, ter sido deputado provincial pelo Partido Liberal, mas ele não se vinculava, talvez a sua carreira política não tenha sido brilhante, porque ele não se vinculava ao mandonismo do chefe político, dos donos do partido. Então, ele tinha uma posição autônoma, né? E que, talvez por essa razão, por essa rebeldia, ele não tenha tido assim grandes avanços dentro do campo político. Ele tinha uma expressão que sempre usou, que é: o cidadão é a forma social do homem e o Estado é a forma social do povo. Ele já trabalhava mais para a parte externa da sua atuação política. Ele fazia também a crítica dos políticos, tanto do Partido Conservador como do Partido Liberal. E ele trabalhava o que vem a ser, talvez, efêmeros princípios democráticos, onde o povo não é tudo, ele torna-se nada. Quer dizer, então, já começava a dizer que as estruturas do poder teriam que ter a visão do povo, que o povo ainda não era atraído pela própria vida política para o Estado, não é? A gente começa a ver isso, eu farei numa próxima oportunidade, quando se falar sobre João Ribeiro, que quando João Ribeiro escreve a história do Brasil em 1900, ele já inclui o povo, porque o estudo da história do Brasil antes de João Ribeiro era só o do Estado e do herói, não tinha povo, mas João Ribeiro começa com a atividade do povo, com a sua visão sobre o povo dentro do desenvolvimento nacional. Aí aparecem os ensaios de ciência política de Tobias Barreto. Então, são 25 artigos que ele publica em O Americano, em 1870. Ele fazia a pregação teórica e partidária dentro de um pensamento livre, visão da sociedade, do Estado e dos partidos políticos. O interessante de Tobias Barreto é que ele já tinha uma concepção
da própria existência do partido político, porque o partido político que pudesse ser o seu representante, a representação do povo através do partido, o partido ser realmente ter aquela atividade. Então, tanto o partido da burguesia, da aristocracia, que era o Partido Conservador, como o Partido Liberal, que era um partido das oligarquias. Não havia ainda o Partido Popular, o partido que pudesse defender as causas do povo. Como já falei, ele tinha uma autonomia de pensamento, foi, assim, um arauto da liberdade. Ele disse, em certa ocasião, de que nenhum povo é realmente grande, senão pela liberdade que tem ou que conquista. Então, são essas expressões de Tobias Barreto que são incorporadas dentro dos princípios que vieram a ser metas da própria estrutura republicana. Na organização da sociedade, ele, quando passa a morar em Escada, no interior de Pernambuco, em 1877, ele faz uma radiografia de Escada. Ele funda o Clube Popular Escadense, ele publica Discurso em Mangas de Camisa, que é a síntese do pensamento político de Tobias Barreto. Ele criticava já aí a influência do poder econômico. Tudo que eu estou dizendo agora foi do final do século XIX, e nós ainda estamos vivendo com toda essa influência de poder, né? E criticava os conservadores e os liberais, como eu salientei anteriormente. No discurso em Mangas de Camisas, ele, dentro daquela radiografia, ele faz as críticas ao funcionamento parcial da justiça. Ele já mostrava que a justiça não era a justiça pública, era diminuta a parte pública da justiça da sua época, a justiça era mais privada, né? O Estado era depauperado do povo, quer dizer, então não havia representação popular na concepção do Estado, e analisa a população de cada época, que ele projeta que do município de Escada é o projeto do Recife, é o projeto do Brasil. Então, que seriam quase 90% de necessitados, quase indigentes, todos analfabetos, todos, e invariavelmente todos analfabetos. 8% dos que vivem sofrivelmente. 1,5% dos que vivem bem, e 0,5% dos ricos, né? E ele estabelecia aí os ricos, verdadeiramente ricos, que eram os senhores de engenho, né, na época, e os latifundiários, aqueles antigos senhores de engenho que estavam saindo da cana-de-açúcar para a criação de gado. Tobias Barreto e a luta pelo direito. Ele foi curador-geral de órfãos, e era exatamente aí que ele tinha grandes embates com juízes, com promotores. Ele foi advogado, foi juiz municipal e enfrentou, como já disse, juízes, promotores, políticos e o delegado de polícia, que, na ausência do juiz e do promotor, era a autoridade. E, na ausência do delegado, era o soldado de polícia, que era a autoridade do local. E isso ainda hoje, nos rincões do Brasil, nós ainda vamos encontrar
Em pleno século XXI, nós ainda vamos encontrar essa situação. Ele também, dentro da sua parte teórica política, ele procurou minimizar as desigualdades sociais. Então, Tobias, não só na escrita como na tribuna, ele foi assim um grande defensor, né, do povo, um grande defensor e sempre combateu aí as desigualdades sociais. De volta ao Recife, ele faz concurso e consegue, ele fez vários concursos, mas ele finalmente consegue ser professor da Faculdade de Direito, inicialmente como lente substituto na Faculdade de Direito, pelo seu notável saber jurídico, né? Ele aí já fazia estudos e os ensaios alemães, né? Ele sai da literatura jurídica francesa, da filosofia jurídica francesa e se abraça com a filosofia alemã. Então, é exatamente aí que, com isso, ele traz já o espírito de institutos jurídicos praticados na Alemanha e que são incorporados na legislação brasileira republicana, por Silvio Romero, que vem com um dos grandes estudos de Tobias Barreto aí, é o do aspecto da comoriência, que ainda se discute bem muito, ainda, e isso foi introduzido no Brasil no Código Civil de 1916, do qual Silvio Romero foi seu relator. Quer dizer, então, os princípios do direito alemão eles são introduzidos aí no direito brasileiro. E ele foi, como eu já situei desde o começo e reafirmo, ele foi guia da mocidade. Ele foi guia o guia, o professor, né? O professor, notável professor de Silvio Romero, Graça Aranha, Clóvis Bevilacqua, Fausto Cardoso, Gumercindo Bessa, Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro e tantos outros, José Luiz Coelho Campos, esses dois últimos foram sergipanos, primeiros sergipanos a serem ministros do Supremo Tribunal Federal, né? E uma outra gama de pensadores brasileiros que seguiram as linhas mestras de Tobias Barreto. E ele aí já antevia a mudança da sociedade brasileira. As temáticas de Tobias Barreto sempre foram temáticas avançadas. A ideologia do progresso, a educação da mulher, a propaganda republicana, quer dizer, ele já começava a ter essa preocupação dentro da propaganda republicana, o compromisso democrático, e lança as bases da República. Tobias Barreto como um ativista social, né? Ele, no jornal republicano, ele faz o manifesto do Clube da Corte. Eu botei, está aqui, carta, mas é corte. Ele, como abolicionista, redigiu manifesto e integrou a sociedade emancipadora do Recife. Foi orador de clubes e de saraus libertários. Defendeu o trabalho livre. Apostou na soberania do povo e no triunfo do direito. E incluiu, em função disso, o seu nome foi incluído no livro de Heróis da Pátria. Quer dizer, então, tem a importância nacional de Tobias Barreto. Ele formou assim
uma geração de abolicionistas e de republicanos, foi o mentor da geração dos democratas, abolicionistas, republicanos, socialistas, modernistas. Os seus discípulos fundaram revistas e escolas, redigiram leis, códigos e ordenaram a vida brasileira. Aí é o fim. Disse, me importa a tela inteira. Tem mais de uma outra? Então, eu quero agradecer a presença de todos, a paciência em ouvir-me, né? E fiquei assim muito feliz de trazer para uma reunião da ABROL, não é? a visão que tenho do grande sergipano Tobias Barreto de Menezes. Parabéns, parabéns, Anderson, José Anderson, fantástico aí. Linda apresentação. Ó, eu já fiz a inscrição do Geraldo, do Astor, do Boa Sorte, da Edna, tá? E estou fazendo a dos óculos agora, que os óculos tá no Facebook, tá? Aí, durante a semana, a gente acaba compartilhando. Várias pessoas mandaram mensagem falando que, infelizmente, hoje não poderia estar presente, porque tem compromisso, né? É que nós estamos acostumados de quarta, né? Então, o pessoal, às vezes, já tinha compromisso na terça, mas excelente apresentação, fantástico, o Sergipanos, né? Até mesmo essa imagem nossa aqui mostra, né? Tem uma praça aí, né? Uma praça com várias esculturas, não é isso? Exatamente. É na orla, né? O governador e acadêmico que se imortalizou, João Alves Filho, ele construiu aqui a, a orla de Atalaia, praia de Atalaia, e criou espaços culturais aqui. Um espaço, esse é o espaço da Brasilidade, onde nós temos aí os construtores do Brasil, né? Temos aí Zé Bonifácio, a princesa Isabel, Joaquim Nabuco, Dom Pedro II, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, né? Marechal Deodoro, Tiradentes, Zumbi, né? E na outra nós temos tem Getúlio Vargas também, e na outra nós temos a sergipanidade. Aí esse primeiro aí é o Manuel Bonfim, né? Outro sergipano que migrou para o Rio de Janeiro, né? Então esse é o espaço da sergipanidade, onde nós vamos ter também Tobias Barreto, que é o principal, está na frente aí desse monumento, é logo aquele que você mostrou aí na, na, Ah, no na plano de imagem, fundo. nessa imagem daqui, nessa Tem o imagem Gabriela aqui para a gente ver. aqui nós temos Tobias Barreto, tem Gilberto Amado, tem o professor Zé Calazans também, e tantos outros aí, né, que se notabilizaram na vida nacional. E tem o do início da cidade, né, dos fundadores da cidade, em homenagem a Inácio Joaquim Barbosa. Então, são três espaços, né, três espaços aqui na Orla de Atalaia, e que vive permanentemente, cada qual a seu tempo, vive permanentemente com turistas e com os próprios aracajuanos fotografando, abraçando as estátuas, sentados nas estátuas e aí por diante. Companheiros, alguém quiser fazer alguma pergunta, está aberto, tá?
Tá liberado. Deixa eu liberar o microfone aqui, ó. Tá liberado o microfone, tá? O microfone tá liberado. Eu queria fazer uma justificativa, porque os nossos minicursos sempre são oferecidos às quartas-feiras. Mas, em virtude da Conferência Distrital de Maceió, que se inicia amanhã, eu solicitei que o professor Anderson realizasse a primeira aula na terça-feira, hoje, porque eu não queria perder este momento ímpar de ouvir esta sumidade sobre vários aspectos, muito especialmente, eu sei, sobre Tobias Barreto. Ele não fez propriamente uma aula, ele fez uma conferência dirigida a especialistas, a intelectuais renomados como ele. Uma conferência de alto nível, em que ele teve a felicidade de reunir 7 sergipanos que ilustram a Academia Brasileira de Letras, e de Letras Nacional. Eu acredito que Sergipe, um estado tão pequenino, com uma população relativamente reduzida, poucos estados como Sergipe contribuíram desta maneira para a organização da Academia Brasileira de Letras. Observem bem, 7 expressões mais altas da cultura nacional, quer como acadêmicos fundadores, quer como patronos, estão eles ilustrando a academia e contribuindo de forma brilhante e decisiva para a formação da cultura nacional. Aqui nós assistimos embevecidos uma verdadeira autópsia, sob o ponto de vista intelectual, de Tobias Barreto. Tobias Barreto, né, sobre todos os aspectos, como intelectual, como mestre, como filósofo, como pensador, como homem progressista e, sobretudo, como político. De maneira que todos nós tivemos essa oportunidade de participar de uma verdadeira conferência de um especialista em Tobias Barreto. Muito obrigado, Anderson. É sempre muito prazeroso ouvi-lo, escutá-lo, me embevecer, se embevecer da sua cultura. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns. Parabéns. A Sônia está com a mão levantada. Sônia. Oi, tá. Boa noite. Bom, primeiro, parabéns, professor. Foi realmente muito gostoso ouvir falar do Tobias Barreto, ouvir falar da sua cidade natal, ouvir falar da sua biografia, muito bacana. Sabe, um momento muito interessante, peculiar, que você falou da sua mãe com o bordado. Eu me lembrei muito da minha, que fazia tricô manual. Aí, nos anos, acho que 50, 60, surgiu a Lanofix, que era uma máquina que fazia. Aí meu pai, muito imbuído de boas ideias, né, de bom conceito, chegou e falou assim, olha, eu vou com português, meu pai, inclusive, né? Minha mãe era espanhola brava, mas meu pai era português. Então ele falou, não, olha, eu vou agora à cidade que eu vou comprar para você, vou te dar um presente, comprar uma Lanofix. Nossa, minha espanhola raivosa, absurdamente. Falou, como? Você acha que uma maquineta dessa vai fazer o trabalho que eu faço? Né? Que me inspira, porque ela fazia trabalhos muito rebuscados, né? Com alta qualidade. Então, ela ficou uma fera, porque ele queria substituí-la pela máquina, não, pela autonomia. Então, veja que eu me lembrei muito da minha mãe. Mas, justificando um pouco a ausência dos colegas, terça-feira é um dia que muitos clubes rotários têm
reuniões. Eu mesmo aqui no Porto hoje é o dia da minha reunião. Então, eu abri mão para estar aqui presente no mini curso, que eu achei, pela grade, fantástico. E queria só colocar mais um pouquinho, que você pudesse dizer sobre o Tobias Barreto, a questão da mulher. Você coloca um pouco, mas eu gostaria que você pudesse falar só mais um pouquinho, se tiver esse momento, eu agradeceria. E dar mais umas vezes parabéns, a gente aqui está tendo uma formação o primeiro semestre aqui de 2023 em alto nível, né? Então, a cada mini curso é uma quantidade, uma qualidade de conhecimento realmente que dá um prazer muito grande. Tá? Mais uma vez, meus parabéns. E obrigada. Pergunto ao Nelson se as respostas seriam imediatas ou se no final. Não, fique à vontade, José. A tua apresentação você concluiu para a de hoje? Sim. Então, aí o pessoal agora a gente vai. A previsão nossa é até no máximo 9 horas. Se você puder ficar, né? No máximo até as 9 horas. Livre, tempo livre. Então. Tranquilo? Então fique à vontade. Primeiramente, a minha homenagem ao presidente Geraldo Leite, né? Essa personalidade de Sergipe não foi que Sergipe perdeu, a Bahia que ganhou, porque o Geraldo é um grande amigo da minha família, foi contemporâneo de um tio de Luzia, minha esposa, Evandro Ribeiro de Mesquita, e que é uma pessoa que vive aqui no coração de toda a família e no meu de especial importância, porque ele sempre procurou me destacar nessas oportunidades aí que tem, não é? Eu quero dizer-lhe que continuo seu fã de carteirinha, né? Você sabe disso, que eu sempre me posicionei nesse sentido. Quanto com referência à Sônia, eu agradeço a sua manifestação, e a luta de Tobias Barreto sempre teve a visão educacional, né? Ele tinha a educação, como nós temos ainda hoje, como o principal foco para o desenvolvimento do lugar, do Estado, da nação, do mundo, enfim. Não é? E nós vivíamos ainda num regime educacional bastante segregador, não é? Não havia a, assim a escola, não é? A importância da escola, a socialização da escola, e Tobias Barreto ele sempre lutava por isso. E aí vem o problema da mulher, ele sempre achava que era importante. A mulher naquele tempo não podia estudar, não era autorizada pelo pai para estudar, no interior também não havia, quer dizer, essa possibilidade. As mulheres dos senhores de engenho, dos coronéis do algodão, desse aí, algodão e engenho, porque piora quando vem aqui em Sergipe, principalmente, quando vem para o ciclo do gado e do couro. Aí é bem pior quando se sai da cana-de-açúcar para o ciclo do gado e do couro. Aí a segregação da mulher é bem pior, porque enquanto no engenho, as mulheres eles contratavam um mestre-escola para ensinar as
as mulheres a serem donas de casa, né? Aqui em Sergipe, como nós tivemos influência do engenho, do senhor de engenho português e do senhor de engenho alemão, né, se trouxe muito as preceptoras alemãs para aqui em Sergipe, né? Então, nós temos uma comunidade aqui muito forte, que era entreposto comercial, da região da Cotinguiba, que era a região de maior produção açucareira do estado, da província. E a produção era negociada por empresários alemães aqui. A cidade de Maruim, que Geraldo conhece bem, não é? Que essa cidade que tinha o rio Ganhamoroba, na época, era navegável e singrava as suas águas, os saveiros levavam a produção de açúcar para Aracaju e de Aracaju para a Bahia, né? Porque a ligação sempre foi até 1920 através do mar. De 1920 para cá, através do trem, porque o trem só chega aqui em 1920. Então, antes era tudo pelo mar. Então, essas cidades que tinham porto eram para Salvador, né? Aqui, Maruim, Estância e Propriá, lá no Rio São Francisco. Propriá, Penedo, aí já tem uma parte que vai para Recife e outra parte que vai para Salvador, né? Mas aí, então, nessas comunidades de senhor de engenho, aí, de usinas, já tem essas preceptoras e tem esses alemães que se radicam como comerciantes, importadores e exportadores em Maruim. Posso lhe dizer que até consulados comerciais, representações de Hamburgo, representações da Bavária e de outras regiões existiam em Maruim. E há um depoimento muito profundo aqui, que nós estamos vendo a possibilidade de editar pela Academia Sergipana de Letras, as Cartas de Maruim, de Josefine Charame, uma senhora casada com o Otto Charame, que era o grande empresário dessa parte comercial, e que ela é trazida da aristocracia de Hamburgo para Maruim. Então, ela faz cartas para a irmã, não é? E essas cartas demonstram um estudo de antropologia urbana. Olha. Feito por Josefine Charame, né? Então, nós estamos vendo a possibilidade de disponibilizar isso não só de maneira impressa, como no site da Academia Sergipana de Letras, né? Que ficaria também para a sociedade em geral conhecer. Claro. Inclusive, um neto dessa senhora, desse casal, veio a ser recentemente prefeito de Hamburgo, né? Um Charame, né? Então tinha tudo isso. E por essas influências eram as preceptoras alemãs, mas eram proibidas de ensinar às mulheres, porque para não fazerem bilhetes aos namorados. Essa é a proibição dos pais. Os pais proibiam, quer dizer, aí
mas aí elas se educavam em música, pianos, não é? Elas se educavam em bordados, não é? Na culinária também. Tudo isso teve essa importância. Quando saem da Casa Grande, de lá do engenho, que vem para a cidade, não é? Porque aí tem, aqui em Sergipe teve esse processo bem marcante, que como a província era pequena, não é? Como a nossa parte era pequena, não que os baianos tenham tomado, porque eu sou contra isso. Porque eu fiz um estudo recente, eu produzi um livro para o Tribunal de Justiça, tem ele aí? Para o Tribunal de Justiça, 130 anos do Tribunal de Justiça de Sergipe, e que demonstram que os baianos só chegaram até Rio Real, certo? Quer dizer, a carta de Tomé de Souza, a ocupação de Tomé de Souza é até o Rio Real. Quer dizer, então, se já era do Rio Real, então os baianos não tomaram nenhuma parte de Sergipe. E muitas histórias aí se confundem, porque não há de hipótese alguma a visão de que nós tenhamos tido territorialmente até Jeremoabo. Não. As disputas de território, né? E há uma distância disso, porque tem comarca. A comarca de Comarcas. Sergipe, ela realmente vai até Jacobina. Teve um momento que foi até Jacobina e que foi até Jeremoabo. Mas depois essa comarca foi diminuindo de um tal ponto que ficou só dentro do território de Sergipe, A ouvidoria, não é? Tem um livro muito importante que eu tenho, inclusive, aqui, de Ivo do Prado, que Geraldo conhece, as ouvidorias, a capitania e as ouvidorias de Sergipe del Rei. Quer dizer, então, a gente tem tudo isso bem estabelecido. Mas ainda há sergipanos Me permita, Anderson, radicais que dizem que, como Geraldo, me permita uma interferência, a seu favor. A ligação da Bahia com Sergipe, o reconhecimento que a Bahia tem por Sergipe é tamanho que eu queria lembrar que o primeiro presidente nomeado para Sergipe não tomou posse, Bulemarque, não tomou posse, porque os sergipanos não deixaram. Sergipe queria continuar como parte da Bahia. Não é verdade? exatamente, porque é o problema do capitalismo aí já, né? Já bem forte. Os sergipanos tinham os senhores de engenho de Sergipe, principalmente aí da região sul do estado, tinham negócios com os capitalistas da Bahia. Quer dizer, então, não queria exatamente nenhum rompimento dessa relação. E houve com essas rupturas, né? Tivemos prejuízos e mais essas situações. Então, havia uma parte aqui de sergipanos que não tinham isso. Então, mas tem outros apaixonados que ainda falam de que o nosso território começava no farol de Itapuã. Né? Tem isso. Quando, Muito bom, muito bom. né? São 50 léguas
50 léguas de, de litoral, 50 léguas de costa. Quer dizer, essas 50 léguas de costa levam exatamente aí da foz do Rio Real, né? Que até a foz do Rio São Francisco. Então, isso é já definido, né? E foi. Mas, então, as mulheres, depois desse processo das preceptoras, vêm realmente os afrancesados para a sociedade, aí já o senhor de engenho já na sociedade urbana. Quer dizer, já, as famílias já não moravam mais nas casas grandes do interior, não é? Já tinha essa situação de ter a casa grande e o sobrado. Isso é muito definido, bem definido por Gilberto Freire em Sobrados e Mucambos, Casa Grande e Senzala. E essa visão nordestina, essa visão nordestina pernambucana, ela se aplica muito aqui em Sergipe e, de certa forma, com o recôncavo baiano, que a manutenção do sobrado na cidade para a educação dos filhos. Né? Quer dizer, a Sinhá vinha com as filhas para a cidade. Os filhos ficavam na roça para cuidar do plantio e da produção do açúcar. Mas as mulheres já vinham com a Sinhá para a cidade. E aqui começa já o processo de educação. Né? Tobias Barreto defende, então, aí a mulher não mais na educação, só na educação primária, não. E aí vocês vejam que ele, em algum momento, aqui, eu não sei bem, eu não me lembro bem, mas tem um no livro Crítica Política. Aqui é uma coleção. Há uma coleção recente, editada pela editora do Diário Oficial de Sergipe, a Edise, de 2, 4, 6, 8, 10 volumes, que trata de Tobias Barreto, estudos de direito, crítica política e social, estudos de direito 2, estudos de direito 3, monografias em alemão, estudos alemães, crítica de religião, dias e noites, e crítica de literatura, né? E estudos de filosofia, que é esse que está aqui. Então, a obra completa dele foi reeditada aqui pelo governo do Estado, que se esgotou. E nós estamos tentando, lá pela academia, sensibilizar o governo do Estado novamente, sempre, e fazendo reedições. Então, aí, completando a sua pergunta, é exatamente isso. Ele faz o curso primário, a luta do curso primário, do curso fundamental, a educação, a instrução, instruir e educar. Porque não era só essa visão de educação, não, porque era instruir e educar, que ele achava que a pessoa saía do mato, tinha que ter primeiro um processo de instrução para se educar. E o curso secundário, que era o curso normal. Tá. A formação das professoras para as escolas públicas, né? Também passa por defesa dele. E aí ele já dá um passo, quando deputado provincial, para duas mulheres poderem estudar no estrangeiro, no exterior, nos Estados Unidos e outra na Europa, subvencionadas pelo governo de Pernambuco. E aí é a grande luta, mas ele consegue que uma delas tenha
essa pensão enquanto no curso no exterior. Quer dizer, a primeira grande conquista das mulheres, daquelas que foram defendidas por Tobias Barreto. Obrigada, professor. Tivemos mais uma aula e vou ver com outros olhos Tobias Barreto a partir de agora. Muito obrigada, muito obrigada. Tem a Kátia com a mão levantada. Antes disso, eu quero agradecer o pessoal que está no Facebook e só apresentar aqui, nós temos no Facebook, nós temos o governador João Evangelista, nós temos também a Rosana Crivellaro, a Norma Martins, governadora Norma, a Zoeli Cordenonce, o Paulo Abreu. Então, todos que estão aí no Facebook, que estão deixando uma mensagem, pondo um joinha, né? Se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Então, nosso agradecimento a todos que estão acompanhando pelo Facebook também. Kátia, com você. Boa noite a todos. O microfone está melhor? Não está dando microfonia mais? Não, não era microfonia, estava dando um ruído. Não era microfonia. Não, Está Nelson, dando, porque está dando. eu vou Voltou. explicar o porquê. Eu reiniciei o celular, então ficou melhor. É o seguinte, professor, muito obrigada pela sua palestra. E eu, viu, Nelson, mandei umas coisas interessantes no Corujão 3 Eu vou mostrar. sobre Tobias Barreto. E o que me deixou, assim, sabe, interessante por essa pessoa, e eu entendi a ideia do nosso presidente da Abrão Nacional. Hoje é 6 de junho, não é? Sim. Então, o Tobias, aí, ó, as fotografias, tudo. Quer dizer, o Tobias Barreto, dia 7/6 de 1839, ele nasceu na cidade atual de Tobias Barreto, certo? Ele faleceu dia 26/6 de 1889, em Recife, Pernambuco. O que eu achei interessante nessas coisas aí, que, vamos por assim, que a gente pode mostrar a nossa cultura, pelos monumentos, pelo estudo, porque, assim, eu sou professora da área de letras, licenciatura, português, inglês, espanhol, mas sempre dei prioridade à literatura brasileira e portuguesa, porque eu acho que mesmo os docentes, os discentes, eu vou ser um pouco mais elevada, eu nunca dei aula em faculdade, mas eu me recordo, eu substituí um professor meu na época da faculdade, e eu fui mostrar para esses meus alunos aí de 5º, 8º, 1º a 3º colegial, que a gente tinha que desenvolver a nossa literatura. E aí o que eu observei, assim, que ele trabalhou também na terceira fase do romantismo, no nosso Brasil. E ele tinha os ideais, vou até pedir licença para o Nelson, porque eu tenho uma frasezinha, porque ele tinha os ideais com a igualdade para todos. Qual é o todos aí no meio aí? Porque ele não aceitava a escravatura dos escravos. Quer dizer, ele queria lutar e queria mostrar que ele tinha potencial também pelas outras pessoas. Então, professor, eu fico muito contente por eu estar conversando com o senhor como profissional da mesma área e falar que nos surpreendam na segunda aula e nos surpreendam na terceira. Porque eu dei uma pesquisada na Wikipédia e eu fiquei muito feliz. Eu vou fazer igual a minha amiga lá de Portugal. Eu vou fazer a mesma coisinha, vou começar a pesquisar aí sobre esse nosso amigo brasileiro aí. Porque eu achei muito interessante, né? Ele era poeta, ele era filósofo, advogado. Então, assim, a gente pesquisar um pouquinho de cada coisa, a gente estuda muito mais. Muito obrigada, Nelson. Obrigada aí, pessoal. Valeu, Kátia. Obrigado. É isso aí. Tobias Barreto, nós poderemos considerar ele como um polímata na teoria de Burke, né? Tobias Barreto era assim, a sua cultura era uma cultura multifacetada, né? Ele abrangeu
todos os gêneros da ciência humana, né? Dentro desse aspecto literário. Quer dizer, então, a gente vê hoje, dentro dessas concepções das teorias modernas, exatamente essa situação, né? Essa visão, né? Dentro do campo do direito mesmo, é extraordinária a sua contribuição para a formação das teorias jurídicas vividas atualmente, né? Quer dizer, então, nós temos, né, essa vida bem interessante no campo da poesia, né? O livro Dias e Noites, né? Dias e Noites, de Tobias Barreto. Abrindo um parênteses, realmente, ele aqui em Sergipe e em Pernambuco é extremamente homenageado, muito homenageado. A Academia Sergipana de Letras é a casa de Tobias Barreto. O Tribunal de Justiça é Palácio Tobias Barreto. O teatro é Teatro Tobias Barreto. O teatro é Teatro Tobias Barreto. Praça Tobias Barreto. Né? Então, nós temos várias comendas. Ministério A Público. cidade que ele nasceu é Tobias Barreto. Tobias Barreto, não é? E várias instituições aí com medalhas culturais também. Tobias Barreto, ele é muito coisa. E um dos estudiosos mais recentes, assim, que ele se aprofundou bastante da literatura de Tobias Barreto é o imortal Luiz Antônio Barreto, que faleceu tem pouco tempo. E é importante frisar que eu parabenizo muito, eu faço uma louvação para a professora Célia Martins, né, que vai levar, certamente, para os seus alunos as teorias de Tobias Barreto. Fiquei muito feliz com essa possibilidade de uma professora de letras, não é, debruçar-se sobre a vida e a obra de Tobias Barreto. O professor Anderson, o Tobias Barreto, com essa cultura imensa, multifacetada, também era autodidata, não? Não, ele formou-se em Direito, né? Sim. Ele é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Recife. Mas ele, como ele aprendeu alemão? Você diz em alemão, né? Com sua cultura Sim, teutônica. em alemão é autodidata, né? É exatamente isso. Vem aí uma outra situação. Como Recife e Pernambuco, aí também existia, na época, muitos alemães e ingleses, não é, como mecânicos das usinas, não é? Empresários em torno das usinas. É bom que se note de que ele aprendeu a língua alemã e chegou ao desplante de botar na porta da casa dele uma placa escrita em alemão, que ali ensinava-se alemão para crianças. Foi assim extraordinário. Ele é livre docente da Universidade de Leipzig, Leibniz. na Alemanha. Na Alemanha. E morreu sem
e morreu sem conhecer a capital da República. Nunca foi do Rio de Janeiro. Nunca saiu desse cinturão de Salvador, Aracaju e Recife. Recife. A cidade mais desenvolvida que ele conheceu e que viveu é em Recife. Né? Voltando àquela parte teórica que eu falei do filósofo Burke, é quando ele história da educação, dentro do campo da história da educação. Burke é um dos maiores, notáveis filósofos da história da educação. E quando ele, Geraldo, quando ele conceitua os polímatas, é exatamente dentro da concepção do autodidata. Então, ele sai dessa parte, não é, que poucas eram as universidades, não é? Não havia essa formação de universidade que nós temos hoje com a especialidade, né? As faculdades formavam as pessoas que foram formadas debaixo da capa do iluminismo, né? Dentro da vida do arcabouço da cultura francesa, né? Sim. O Tobias Barreto foge disso, né? Ele vai para a cultura alemã, né? Que ele considerava muito avançada e, portanto, que se dedicou muito, principalmente dentro do direito, que sai da parte do justnaturalismo. Ele sai do justnaturalismo para a parte positivada do direito. Então, o direito escrito, né? Sair do direito costumeiro para o direito escrito. Quer dizer, então, aí são os grandes embates que ele tem com a parte iluminista da faculdade de Direito. Então, nós já estamos aí, continuo à disposição de vocês para qualquer questionamento. Presidente Geraldo, acho que nós estamos chegando aí na reta final, né, por hoje, né? Já são 20h46. E se ninguém mais tiver fazer pergunta, a gente pode ir para as considerações finais, né, do palestrante, depois para as suas considerações finais e entrega de certificado, né? Certo, é um prazer. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta, companheiros? Boa Sorte não se manifestou dessa vez. Acho que ele caiu, viu? Deve ter caído. Mas ele tinha reunião, acho que do clube. Do clube dele, ele tinha reunião. Ele ficou até um pouco, até quase 8, acho. Sônia. Mas o Astor parece que quer se manifestar. Está fechado, Astor, no microfone. Astor. Com esta feliz provocação do meu querido presidente Geraldo Leite, eu estava pensando que não tive o privilégio de conhecer Tobias Barreto como um grande sergipano, mas tive a oportunidade de conhecer, admirar e parabenizar os sergipanos José Anderson e Geraldo Leite. Parabéns, então, meu querido mestre. Um abraço. Boa noite a todos. Muito bem. Obrigado. Então, vamos para... O que você quer fazer, presidente? Primeiras considerações do palestrante, do professor? Sobre o professor José Anderson, que ainda vamos ter oportunidade de ouvi-lo 2 vezes, em 2 aulas, por certo, magistrais,
nós já sabemos o suficiente para considerá-lo uma das maiores expressões atuais no campo do direito e da cultura em geral de Sergipe. Eu só tenho a manifestar mais uma vez o meu regozijo, o meu prazer, a minha alegria de ouvi-lo e aprender. Cada vez que eu o ouço, eu aprendo. Eu aprendo. Quanto à entrega do certificado, eu queria passar esse privilégio à cultura portuguesa da qual nós somos filiais. Eu queria passar esse privilégio à Sônia Queiroz. Ah, Portugal. simpático. Obrigada, obrigada. Nelson, por favor, coloque. Preparando aqui. Isso aí. Então, vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Bom, abriu? Pode. Isso, obrigado, Nelson. Bom, então passo com muita honra e alegria e respeito pelo todo o seu conhecimento, por tudo que você nos proporcionou essa noite, o certificado do Rotary. A Abrol Nacional, em conjunto com a turma do Corujão, confere ao professor José Anderson Nascimento, presidente Academia Sergipana de Letras, o presente certificado, em agradecimento pela brilhante primeira aula do minicurso com o tema Sergipanos Ilustres, proferida nesta data via plataforma Zoom Meeting, internet, dia 6 de junho do ano de 2023. Assinam Dr. Geraldo Leite, presidente da Abrol Nacional, senhor Astor de Castro Pessoa, secretário da Abrol Nacional, e o excelentíssimo Nelson Alves de Oliveira, coordenador da turma do Corujão. Promovemos a cultura rotária, incentivamos o amor à leitura, às artes e tradições rotárias. Academia Brasileira Rotária de Letras, Abrol Nacional e Turma do Corujão. Obrigado, professor. Parabéns. Imagina. Eu queria também manifestar. Eu queria manifestar. Mais dois, hein? Que Vai ganhar mais dois. meu nome. Ele vai ganhar mais 2 certificados, aí foi da aula 1. Então, é a aula 1, a primeira aula, agora tem mais 2. Tem mais 2. Eu queria manifestar mais uma vez o agradecimento meu particular e da Abrol Nacional, a parceria com a turma do Corujão, né? E especialmente com o seu coordenador, Nelson da Oliveira. Sem essa parceria, não teríamos alcançado o êxito que os minicursos têm alcançado. Muito obrigado mais uma vez, Nelson. Parabéns, presidente Geraldo. Nós já criamos o grupo no WhatsApp, já criamos o grupo, já adicionamos o pessoal no grupo, já compartilhamos o link da reunião. E aí, com certeza, a gente vai estar compartilhando. Próxima quarta aí, pessoal que não pôde vir hoje, com certeza estará conosco aqui. E agora a gente passa para o nosso teacher. Ó, teacher. Teacher é inglês, né? Como que é teacher em alemão? Isso. Passa a palavra, companheiro José Anderson. Suas considerações finais por hoje, pela aula 1, né? E quarta-feira que vem estamos juntos novamente. Fique à vontade. Eu quero agradecer penhoradamente a manifestação de Geraldo, de Sônia, de Astor, meu confrade da Academia de Educação, não é? Nós já estivemos juntos em algumas oportunidades, não é? E também pelas manifestações dos companheiros, dos confrades aqui, que fizeram referências a esse breve estudo que eu trouxe de Tobias Barreto, né? Fico, assim, lisonjeado com o certificado, com o diploma e com todas essas menções honrosas e pela fidalguia com que Nelson Oliveira tem tratado nesse interrelacionamento nosso com o grupo do Corujão e da Abrol. Então, que Deus os proteja para sempre, hoje e para sempre.
bem. Uma salva de palmas, pessoal. Maravilha. E agora, a gente dando salva de palmas, vamos dar tchau para o Face, né? Tchau, Facebook. Quarta-feira que vem, tamo junto novamente. Tchau. Vou desligar o Facebook e também desligar a gravação. Aí.